Os dilemas éticos do tráfego pago, na minha opinião, pessoal. Eu já toquei mais de 50 projetos, investi mais de 100 milhões de reais em anúncio online e nessa minha trajetória eu vi alguns dilemas éticos que alguns profissionais cometeram. Algumas coisas que alguns outros professores de tráfego pago ensinam que eu não concordo. E nesse vídeo eu quero expor tudo sem mais delongas. É como se tivesse saindo um peso das minhas costas agora. Eu tô expondo isso pro mercado e pra todo mundo que me acompanha. Se você gosta desse vídeo, gosta do tema de tráfego pago e essas coisas, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso me ajuda demais e ajuda o algoritmo a entender que você é alguém que interessa no tema. Fechou? Vamos lá começar, porque eu tenho vários tópicos para te passar nesse vídeo. O primeiro deles é, o que ninguém te conta sobre a ética no tráfego pago. E a primeira coisa que eu quero te falar sobre isso é em relação à promessa de resultado. Muita gente promete milhares de resultados para fechar clientes. Promete resultados às vezes irreais, que com 100, 200, 300, R$1.000 em anúncios você consegue faturar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões. E isso acaba que não é verdade. Por quê? Porque nós temos muito mais concorrências no mercado hoje em dia. Então com essa verba é muito difícil que você faça um resultado consistente. Eu já cheguei a recusar vários projetos que queriam investir menos de R$1.000 por mês em anúncios, porque eu não acredito que eu consiga fazer as melhores estratégias para que de fato converta no final do dia. Então, o que eu te digo é, cuidado com as promessas de resultado infundadas, sem planejamento de campanha, sem entendimento a fundo do negócio do cara. E aí já vejo um segundo problema dos gestores de tráfego também. Todo mundo é muito especialista, todo mundo é muito gênio sobre o negócio, mas existe pouquíssima profissionalização e existe pouquíssimo entendimento de negócio no final do dia. A galera às vezes sabe fazer anúncios, sabe gerenciar as plataformas, Meta Ads, Google Ads, mas eles sabem muito pouco do negócio, de margens, margem líquida, margem bruta, quanto sobra, entendimento de custo fixo, entendimento de problemas operacionais que podem surgir com o crescimento de demanda. Então, eu vejo muita promessa e pouca profissionalização. Esse é meu primeiro dilema ético aqui. Todos os gestores de tráfego, a maioria deles, que eu conheço, prometem muito e são pouco profissionais. Isso causa um gap, isso suja o mercado, até mesmo grandes franquias aí sujam o mercado nesse ponto. Então, é uma coisa ética. Será que eu falo que eu sou tão profissional? Será que eu prometo? Será que eu coloco um empresário para acreditar em mim e colocar dinheiro em mim, falando que eu sou tudo isso e na verdade, eu não entendo tanto, eu vou ainda procurar saber? Isso é uma primeira coisa que eu sempre pensei nisso e é uma coisa que eu consegui esquivar muito cedo do mercado, focando em alguns nichos, especializando cedo em coisas específicas, por exemplo, captura de lead, que é o meu forte. Não me especializei em e-commerce, não me especializei em, delivery, eu me especializei em captura de leads. E nisso, eu sei fazer bem, entendeu? Então, isso foi uma coisa muito boa. E por fim, nesse pilar, entendimento de negócio. O gestor de tráfego pago de hoje em dia, que não entende de negócio como um todo, empresa, pessoas, equipe, margens, é um cara limitado. É um cara que não vai crescer tanto. Mas nós temos um problema aqui. A maioria dos empresários não sabe quanto pode pagar por um cliente, quanto um cliente deixa ao longo do tempo, que é o famoso LTV. Então nós temos aí um gap de conhecimento sobre empresas de fato. E eu consegui ver isso estudando sobre empresas. Porque eu tenho as minhas, né? Então precisei estudar. Por isso a nossa estatística é brutal. Mais de 80% das empresas no Brasil fecham em 5 anos. Por conta disso, por conta dessas faltas de entendimento. Então o primeiro dilema é, até onde falar para o cara os resultados com pouca profissionalização e até onde eu entendo do negócio dele para conseguir ajudar ele a bater as metas de fato, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para mim muito claro são os limites entre a persuasão x manipulação de anúncios. Conforme você for entendendo sobre o tráfego pago e entendendo sobre as boas práticas da plataforma, você pode afirmar que você consegue vender qualquer coisa, cara. E isso é perigoso. As plataformas, elas limitam também, né? Então isso ajuda um pouco a puxar as rédeas ali dos mal intencionados. Só que é o seguinte, conforme você for ficando bom mesmo, você vai ver que dá pra vender qualquer coisa. E aí eu falo pra ti, num dilema ético, você vai vender qualquer coisa mesmo, cara? Até mesmo encapsulado, até mesmo pílulas de coisas mágicas que não existem, até mesmo placebo, você vai vender isso? Tem muita gente que eu conheço de VSL, a galera mais do lado negro da força ali do mercado, né? Que vende coisas e eles não entregam. É o famoso drop sem shipping, né? Vende e não entrega. Cara, isso é totalmente errado. E como é que você se blinda disso? Escolhendo nichos bons, tirando nichos ruins, tirando produtos que você não acredita, tirando produtos que você não acredita nem que você vai gerar resultado. Às vezes podem ser bons produtos, mas você não acredita que vai gerar o resultado esperado. Cara, não é melhor ficar de fora? E usando bem, dominando bem os gatilhos mentais, no lado bom da força, você consegue sim uma alta conversão. Mas pro lado ruim, vira uma arma. Então as plataformas, elas estão trabalhando para isso, mas você também tem que se policiar. Até onde vale a pena você vincular a tua imagem como gestor de tráfego trabalhando para uma empresa que não entrega, trabalhando para uma empresa que não cumpre com os combinados, trabalhando com uma empresa que vende claramente mentira. Você divulgando isso, você acha que isso vai ser bom para ti? Eu já não concordo. Então isso é um dilema ético entre os gestores. Eu não respeito muito quem, mesmo sabendo das picaretagens, convém com elas. Então isso para mim não aceito. E esse é o único caso, um dos únicos, né?
no qual eu indico os meus mentorados e os meus alunos a declinarem o cliente. Caso ele não acredite que o projeto ou o produto faça sentido, se não for algo ético, e caso ele não acredite que vai trazer resultado. Se você entra num negócio sabendo que não vai gerar resultado, por que você entra nesse negócio? Você está lesando o empresário. E se você entra num negócio sabendo que você está lesando o cliente, você está lesando o cliente, então você está no meio de uma coisa ruim. E eu não acredito que no médio e longo prazo ganhe quem fique no meio das coisas ruins. Eu acredito que no médio e longo prazo será favorecido aquele que continuar no caminho do bem, continuar com bons projetos, bons clientes, evoluindo com a cabeça tranquila e principalmente com o nome limpo no mercado. Senão você vira o picaretinho ali. E aí eu quero contar uma história para vocês de quando eu tive que recusar clientes por dilemas éticos. Aconteceu o seguinte, eu tinha 6 clientes, eu já estava totalmente atolado, porque eu estava também com um projeto de coprodução. Coprodução, para quem não sabe, pegar pessoas para lançar, fazer lançamentos de curso e tudo mais. Então eu estava com 6 clientes e peguei esse projeto de coprodução. E nessa altura eu me vi totalmente ferrado de tempo. Eu não conseguia estudar, trabalhar, enfim, fazer tudo direitinho nas minhas 12, 13 horas que eu trabalhava por dia. Então as coisas começaram a ficar ruins. Comecei a atrasar a otimização de campanha, comecei a responder o cliente mais demoradinho ali, e aí começou a ficar ruim, velho. A verdade é essa, começou a ficar ruim. O que eu fiz? Começou a entrar mais clientes, mais pessoas entrando em contato, porque foi bem numa época em que eu tava sendo um pouco mais conhecido na cidade. Aí começou a entrar em contato, e eu comecei a fechar esses clientes. Só que como eu não sabia de contratação, eu não sabia de projetos, os clientes começaram a ficar bravos, porque eu não tava gerando resultado. E aí o que eu fiz? Peguei esses clientes que eu tinha e diminuí, fiquei só com 2. 2 e o projeto de coprodução. Deixei aí pelo menos uns 5 mil reais na mesa. Não lembro ao certo, mas pelo menos uns 5 mil reais na mesa. E aí, cara, fui, organizei minha empresa, gerei resultado para os projetos e aí depois fui galgando. E hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, nós temos mais de 22 clientes. Se eu não tivesse dado um passo para trás, para dar 2 passos para frente, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje. Então, o que eu falo pra vocês é, se você não conseguir gerar resultado, se você estiver nesse dilema, não precisa nem pegar os clientes, porque você vai ter que demitir eles ou eles vão te demitir depois. Já acerta a casinha, já foca no que você tem que focar. E se você precisar de ajuda para gestão, para processo, para as coisas que tangenciam a carreira de um gestor de tráfego, até 100 mil reais por mês, eu posso te auxiliar, tá? Na descrição desse vídeo vai ter um link para você saber mais dos nossos cursos, nossas mentorias, para você virar um gestor de tráfego pago de sucesso, tá bom? Só clicar aqui caso você tenha interesse. E aí, pro último ponto desse vídeo, eu quero deixar um recado claro e quero deixar um caminho que eu coloquei na minha mente quando eu comecei com tráfego para você se manter ético, para você se manter limpo nesse mercado. Cara, primeira dica de todas, evita nicho black. Qualquer nicho de drogas, armas, coisas que não vendem, não entregam de verdade, dropshipping, apostas esportivas, tudo isso, se mantenha fora. Ou estude muito bem antes de entrar, sabendo já dos ônus, tá? Então entende isso aí. Segunda coisa, não prometa rios de resultado, caso você não tenha já pelo menos um track record, pelo menos uns cases já. Se você não conhece o projeto, cara, não precisa se pagar de especialista. A sinceridade, ela converte também. Quando você fala assim, ó, cara, eu não entendo muito do seu projeto, mas a partir do momento que você confiar em mim, eu vou consumir tudo que você tiver, todos os conteúdos, você me passa aí quem você enxerga como referência, que eu vou consumir, cara, isso passa uma verdade. É comum a galera querer se vender como sabichão, mas a sinceridade também vende. E por fim, se pergunte, esse produto que eu tô vendendo, ou produto que eu tô ajudando a divulgar, agrega pro mundo? Eu tô tornando o mundo melhor com esses produtos? As pessoas estão felizes comprando essa solução? Se não, repense um pouco. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês se mantenham no caminho do bem. E todo mundo que for gestor de tráfego que estiver do bem, tem o meu coração aqui. Pode contar comigo na parceria que nós vamos estar juntos. Não esquece de curtir, comentar esse vídeo e nos vemos no próximo. Até mais.